Bom dia, bom dia. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, povo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, Criador e Salvador, em nome do seu Filho amado Jesus. Mais um dia começando, isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos, queridos. Isso quer dizer, se Deus te deu mais um dia de vida, é porque você é importante para Ele, é importante para a sua família, é importante para o teu bairro, tua comunidade. Então você é um projeto de Deus para a humanidade. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite para os nossos corpos. Obrigado, ó Deus, por acordarmos mais um dia e podermos respirar este ar dado pelo Senhor. Obrigado pela comida à mesa. Obrigado por fazermos parte de uma família abençoadíssima, Senhor. Deus, obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, da vida das pessoas que fazem parte da mesma comunidade que eu faço, Pai. Enfim, ó Deus, os coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de confusão, todo espírito de vício, de prostituição, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja ocupando verdadeiramente, ó Pai, um lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos fortalecendo. Deus, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, queridos. Hoje eu quero trazer, dentro do tema família que nós estamos falando, vamos falar ao longo deste ano, a importância do tempo em família. E em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7. Bom, no contexto de Deuteronômio, repetição da lei, o quinto livro escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, aqui Israel está às portas da terra prometida. E Moisés reitera a lei dada por Deus. Esses versículos 6 e 7, aqui que nós lemos, do capítulo 6 de Deuteronômio, situam-se num discurso mais amplo que tem como foco o Shema, Israel, ou seja, um chamado para amar a Deus acima de tudo. O mandamento não é apenas seguir a lei, mas incorporá-la totalmente na vida, né, da família, ou seja, um chamado ao compromisso total com os preceitos divinos. Então, inculcar essas palavras nos filhos é uma ordem que vai além da simples educação familiar. É fazer da verdade de Deus uma constante no diálogo da família, dos pais com a família. Por isso que o tema tratado hoje é a importância do tempo em família. Ontem eu estava, por exemplo, conversando com meu filho, no momento que eu fui levar ele estuda durante o dia no Instituto Federal e à noite ele faz um curso técnico no Senai, faz 2 cursos ao mesmo tempo. E ele me contando que ele estava falando na escola sobre a Trindade. E eu estava explicando para ele, filho, a melhor maneira de explicar sobre a Trindade é falar o ovo. O ovo é composto pela casca, a clara e a gema. A proteção do ovo está na casca dele. A gema é a carne do frango, é o que se torna carne. E a clara são as penas, né? Eu sou biólogo, né? Então eu estava explicando. Deus, ele é... Dentro de Deus tinha... Com Deus está o Espírito Santo e Jesus. A trindade ali. Então eu achei interessante que ele falou, eu falei, gostou da explicação? Ele falou, gostei, é interessante. Então, não é apenas inculcar. A palavra de Deus, quando você inculca ela na pessoa, no filho,
você está indo além das bases da educação familiar. Então Moisés aqui ele enfatiza a importância de se falar das coisas de Deus, assentado na tua casa e pelo caminho, pelas ruas, indicando que a instrução não deve ser relegada apenas a momentos formais ou religiosos, mas ser uma parte intrínseca da vida cotidiana. No dia a dia, não só na igreja. Ser só crente na igreja é muito fácil. Mas o crente, ele é fora da igreja. Principalmente no âmbito familiar, nas conversas. A ênfase no andando pelo caminho revela a natureza abrangente do mandamento. Capítulo 6, versículos 6 e 7 aqui que nós lemos de Deuteronômio. Ele deve ser aplicado tanto dentro da casa como fora dela, sugerindo que os ensinamentos devem ser vividos e ensinados independentemente do lugar ou situação. O texto diz ao deitar-se e ao levantar-se. Então aqui ao deitar-se e ao levantar-se, sugere um ritmo de vida em que Deus e suas leis são o primeiro e o último pensamento do dia. Ou seja, encerrando e iniciando cada jornada com o apoio de uma reflexão espiritual para o dia. Vocês lembram que todo ano, mês de janeiro, são 31 dias, nós meditamos aqui nos 31 capítulos de Provérbios, é para termos a sabedoria em Deus para suportarmos as adversidades que virão durante o ano. Então a preparação está na palavra de Deus. As bênçãos advindas do Senhor, elas vêm porque a palavra de Deus é uma promessa na minha vida e na sua vida. Então essa passagem, Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7, orienta os pais a serem os principais educadores dos filhos em fé e moralidade, fazendo do tempo em família um veículo para a transmissão de valores e, acima de tudo, fé. Então, a insistência da frequência do ensino em três, né, da família, esposo, esposa e filhos, em todas as ocasiões da vida, demonstra que cada momento é uma oportunidade de aprendizado, cada momento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Bem? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui dessa ministração é o ambiente familiar com a fundação ou fundamentação da fé. Ou seja, a centralidade do lar na formação espiritual, de acordo com Provérbios 22:6. O lar em si é onde as primeiras noções sobre Deus são formadas. Os pais têm o papel de semear a fé nos corações dos filhos. Outro dia eu estava falando com alguém a importância dos pais aprenderem a palavra de Deus. Por quê? Porque vai à igreja aos domingos. Aos domingos tem o DNI, tem a escola dominical. É uma vez por semana para as crianças. Só no culto de domingo. Durante o resto da semana, quem educa os filhos são os pais. Então, se os pais não tiverem uma base espiritual de educação e formação espiritual, como é que eles vão passar isso para os alunos? Para os filhos? São os filhos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Eles estão dentro de casa com os pais. Então são os pais que fundamentam. São os pais que eles vão ver dentro de casa diariamente ali. Não é só uma hora na igreja que vai mudar a vida das crianças, mas são os pais que precisam de uma atenção para mudar. O texto que nós lemos aqui são os pais que educam os filhos. São os pais que dão a base ensinando pelo exemplo. Então a centralidade do lar na formação espiritual. Tiago 1:22 nos mostra a consistência na instrução e no exemplo. São os exemplos, é o exemplo do pai que passa para os filhos, para a formação dele. Então não basta ensinar, é necessário praticar. Ou seja, a instrução reforçada pelo exemplo visível de viver a fé tem que ser passada para os filhos. Pais que aplicam os ensinamentos bíblicos em suas vidas incentivam os filhos a fazerem o mesmo. Então existe muita ação que precisa ser melhorada na comunidade, sim, na comunidade cristã, para a instrução dos pais, para que eles passem aos filhos no dia a dia.
A criança passa uma hora na igreja. Ele passa o resto da semana todo com os pais. Então a instrução sobre Deus não deve ser limitada a momentos específicos, mas entrelaçadas nas conversas diárias, mostrando a relevância da fé para todos os aspectos da vida, do crescimento da criança que vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem e um adulto. Outro ponto de destaque aqui é integrando Deus à rotina diária. Orações como marcadores diários. Eu já comentei para vocês aqui, vou falar mais uma vez, eu falo sempre. Ontem, por exemplo, na hora do almoço, o nosso filho veio almoçar em casa para depois ir para o Senai à noite. Quando ele não teve aula no Instituto Federal, chegou, a Bíblia já fica em cima da mesa ali no canto, ele pega a Bíblia, abre o texto, não sou eu que digo o texto que ele vai abrir, ele abre, por conta própria, e ele lê, para ele primeiramente, para mim e para a mãe dele. Depois ele faz uma oração para nos abençoar. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Então volta para ele. Então, o Salmo 55, versículo 17, fala orações como marcadores diários. A oração no início e no final do dia servem como lembretes constantes da presença e providência de Deus. E isso vai moldando a vida familiar ao redor do espiritual. Tudo que acontece nas nossas vidas acontece primeiro no reino espiritual e depois ele se toma forma. Então, outra situação são os ensinamentos práticos durante atividades cotidianas. Deuteronômio 11, 19. Ou seja, usar as atividades diárias como oportunidade para discutir os princípios bíblicos ajuda a integrar a fé na prática da vida, tornando Deus relevante em todas as situações. Todas as situações, Deus é importante. Outra situação, pessoal, que está lá em Êxodo 12, 14, nos ensina que memórias e rituais servem como lembretes físicos, ou seja, estabelecer rituais e memoriais que podem servir como lembretes tangíveis da verdade. Por exemplo, essa oração todos os dias na hora do almoço, feito pelo nosso filho, leitura e oração, ali é um ritual que nós temos em casa. É um culto familiar, sabe? Então, ali são lembretes tangíveis da verdade espiritual e dos eventos redentores na história da fé. Com certeza, meu filho, quando casar, tiver os filhos dele, ele vai passar, olha, lá em casa era assim. Meus pais fizeram isso comigo. Então, são lembretes. E o último ponto que eu quero trazer aqui é o tempo de qualidade e disciplina espiritual. Aqui dentro desse tópico aqui, eu quero, primeira coisa, trazer estabelecimento de um tempo designado para a família e Deus. Levítico 23, 3. Então, destinar tempo específicos para estudos bíblicos e reflexão em família pode fortalecer a unidade e a compreensão comum das Escrituras. Eu, minha esposa, nosso filho, nós discutimos muito sobre assuntos da Bíblia. Entendeu? Nós discutimos muito sobre isso aí. Tempo atrás nós falamos bastante sobre o sacrifício da filha do juiz Jefté. Eu estou preparando um artigo e vou trazer essa semana à noite para nós aqui. Debatemos sobre a filha de Jefté, ela foi sacrificada ou não. Nós, um tempo atrás, conversamos aqui em casa bastante sobre isso aí. Discussão de aplicações bíblicas na resolução de conflitos. Mateus 18, 20. Ou seja, usar o tempo em família para abordar conflitos com a sabedoria bíblica ajuda a solucionar disputas de maneira que a honra a Deus e quando nós honramos a Deus, nós promovemos a paz em família, sabe? Então isso é muito relevante para nós que amamos a Deus, que servimos a Deus. Então começa dentro da casa, da família ali. Não adianta ser uma coisa na igreja, em casa ser outra. Então na igreja você vai ali prestar culto a Deus, mas você presta o seu culto dentro de casa também, com toda a tua família. E o último assunto que eu quero trazer aqui é o encorajamento mútuo e o crescimento conjunto, conforme é proposto no capítulo 10 de Hebreus, versículo 24 e 25.
Então, encorajar-se mutuamente na fé e testemunhar o crescimento espiritual um do outro serve para construir um lar que reflete o amor e a graça de Deus. Nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Família santa, família eleita, família escolhida de Deus. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Então eu quero concluir aqui dizendo que a importância do tempo em família não pode ser subestimada no contexto da fé bíblica, como nos mostra Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Moisés apresenta um quadro onde a lei de Deus não é apenas ensinada, mas vivenciada em todos os momentos do cotidiano da família. O lar torna-se um espaço sagrado para o discipulado, onde as crianças, os filhos, aprendem sobre Deus, não apenas em palavras, mas também através do exemplo vivido e mostrado pelos seus pais. Quando nós somos bons exemplos para os nossos filhos, nós estamos trazendo o reino de Deus para eles. Não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Deus ou não servimos a Ele. Então, quando nós damos bons exemplos aos nossos filhos, eles guardam aqueles exemplos para o resto da vida. O filho vai refletir sempre aquele parte da educação que ele vê dentro de casa. Quando nós somos negligentes com nossos filhos, nós estamos ensinando ele que a negligência faz parte do cotidiano e não pode fazer. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Abençoe vocês como pais, como filhos também, que muitos têm os pais vivos ainda. Sejam bênçãos por onde passarem. Não negligencie a palavra de Deus na sua vida. Tudo que forem fazer, façam como se estivessem fazendo para Deus. Essa é a melhor maneira de termos uma família abençoada, alegre e próspera. Amém? Que Deus nos abençoe e continue derramando bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus.